Fala pessoal da Cepiante, tudo bem? Eu sou o Eduardo e aqui estou com o gameplay do Sekiro, Shadow Die Twice. Não sei se eu pronunciei certo, não sei se é Sekiro, bom. Enfim, por que esse jogo está aparecendo na Cepiante? Muito simples. Por mais que ele não tenha uma inspiração direta, nenhum fato histórico, nada do tipo, ainda assim ele existe dentro do seu contexto, mesmo com o universo de fantasia, magia, etc., existe uma inspiração histórica, que a gente pode conversar sobre algumas coisas que a gente pode contextualizar aqui dentro do enredo do jogo. E vocês vão ficar dizendo, pô, mas isso é história? Não, sim, isso é história. Então vamos jogar um pouquinho com vocês. Esse é meu personagem, chamado de Lobo, ou Okami, também chamado às vezes de filho da coruja. Okami é lobo em japonês, by the way, mas filho da coruja, por causa que o pai dele era conhecido como coruja, o pai dele também é um pai postiço, é um pai adotivo, né? E onde veio esse game? Esse game ele é um game da From Software, distribuído pela Activision. Vocês podem conhecer a From Software de Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. Esse jogo, inclusive, é dirigido pelo mesmo diretor de todos esses jogos que eu disse, que é o Hidetaka Miyazaki. Ele é um diretor que eu gosto bastante em games, assim. Ele é conhecido pela sua dificuldade em games, todos os jogos que ele produz, né, da série Souls, também o Bloodborne, é conhecido como jogos difíceis, e Sekiro não é uma exceção. Então vamos correr aqui rapidinho, enquanto eu falo um pouco sobre o game para vocês. Basicamente o game tem um sistema de postura, então se eu quebrar a guarda do inimigo eu consigo dar um golpe fatal, como esse que eu acabei de dar no inimigo. E também a diferença dos jogos da série Souls é que esse game tem uma mobilidade muito maior. Eu vou dar uma passeada aqui no cenário. Ixi, eu caí, como eu sou péssimo. Ele dá uma passeada aqui no cenário quando eu converso com vocês. E, pô, tô vendo que tem uma ambientação, então isso é um game, beleza, esse cara é um samurai. E a ambientação do game é quando, Eduardo? Ela data-se de perto do final do período Sengoku, que termina com a dinastia, entre aspas, né? Deixa bem entre aspas, não é uma dinastia. É um período de shogunato de Ashigana, não sei se produzindo correto o nome. Mas ele termina por volta de 1603. E uma curiosidade é que vocês perceberam que o inimigo que eu acabei de assassinar me deu um tiro. Então ele possui, portanto, uma arma de fogo. E que é o... De onde vem as armas de fogo? Num período teoricamente, feudal do Japão? É muito simples. É porque os portugueses deram arma de fogo para os japoneses. Olha que coisa louca. Sim, os portugueses tinham trazido para o Japão bacamartes, que podem ser conhecidos também como as armas de fogo que vocês perceberam aí que os inimigos possuem. Esses inimigos que eu estou assassinando aqui, como vocês podem ver, eles são mais feudais mesmo, usam espadas e tal, mas existem os inimigos que usam bacamartes, e isso é uma cortesia dos nossos amigos portugueses, muito louco, né? E não somente isso. E o que mais que esse período, o que aconteceu com esse período? Pode ver que os inimigos deixam alguns dinheirinhos, eu seguro quadrado no caso do meu PlayStation para pegar o dinheiro, saquear, né, os corpos dos inimigos, mas uma curiosidade é que o período Sengoku vai durar aí os seus 100 e poucos anos, então termina em 1603 aproximadamente. Quando a gente diz datas aproximadas, galera, realmente é muito difícil a gente pontuar exatamente algo em história. Mas vamos dizer que terminou perto de 1603, não foi tipo, o cara acordou em 1604 e falou, nossa, acabou o período Sengoku. Depois começou o período Edo, que todos esses períodos são conhecidos pelos japoneses como Jidai, que quer dizer era. Então a era Sengoku, a era Edo. A era Edo foi basicamente marcada pelo shogunato do Tokugawa Ieyasu, que apareceu em outros jogos aí, como além de ter aparecido recentemente, outros mais recentes talvez vocês tenham jogado, que é Nioh, também é um jogo medieval, um jogo Japão feudal, mais ou menos assim.
É uma figura marcada em games e outros materiais que aparece o Tokugawa Ieyasu. Existe inclusive um personagem que eu posso dizer que talvez seja algo que lembre, seja inspirado nele. Uma vez que não existem, novamente, não existem personagens históricos reais no Sekiro, mas o Tokugawa Ieyasu pode ser o Isshin Ashina, que aparece nesse game como um cara que virou um imperador, um shogun. E tem inclusive um personagem que chama Genichiro, eu achei essa pronúncia correta, e esse Genichiro, ele seria equivalente ao Tachibana, que foi um dos generais, né, do Tokugawa Ieyasu no período Edo. E o período Edo foi teoricamente conhecido como um período de paz, que durou mais ou menos 200 anos no Japão. Uma vez que o período Sengoku, ou Sengoku Jidai, foi marcado por muita violência, muitas guerras, um período de guerras civis constantes, e muitos quadros, artes, pinturas dessa época retratam um período violento. Acabei de matar uns inimigos ali em stealth, não sei se vocês conseguiram reparar que eu fiquei meio agachadinho para assassiná-los. O resultado está muito da mecânica do jogo, mas eu posso atacar, posso bloquear. Se eu bloquear no tempo certo, como eu fiz com os inimigos aqui, eu dou um golpe mortal nele também. Esses são golpes especiais, como esse. Ó, o inimigo com arma de fogo ali. Cortesia dos nossos amigos portugueses. Então, o período Edo foi um período de paz, teoricamente. Isso eu digo teoricamente, eu digo muito entre aspas. Teoricamente, eu digo muito entre aspas. E após esse período de paz, entre mais ou menos 1868 e 1870, a era Meiji, que vocês podem conhecer por ser o setting da onde se passa Rurouni Kenshin. Nossa, esse inimigo grandão, se vocês não matem no stealth, meus amigos, é um problema bem grave. Então o Meiji Jidai, como vocês preferirem, tanto a era Meiji quanto o período Meiji, que é o imperador Meiji, ele é um dos períodos de maior transição. Nossa, isso eu parei certinho aqui, eu pego certinho. É um período. Eu vou matar esse inimigo do jeito mais difícil, vocês verem quanto que me dificulta um inimigo que eu não consigo dar parry na hora. Mas o período Meiji foi um período de alta modernização, foi também conhecido como um período que os samurais abandonaram a espada. Foi uma porrada, esse tanque me tirou de vida. Por isso que vocês veem que os samurais Nossa, eu pulei muito errado aqui. Tanto que os samurais não podem mais usar espadas Não quero na cara, que beleza. Os samurais não podem mais usar espadas no anime, o mangá do Rurouni Kenshin ou Samurai X, e durou até 1912, 1913 aí, aproximadamente, sem querer. Nossa, mas que beleza de porra também na minha boca. Então, foi um período de muitas mudanças, tanto tecnológicas, mas nos costumes. Muitos samurais se recusavam a abandonar a espada, não só pela espada ser uma arma japonesa. Muito! Meu Deus! Eu tentei pular, vocês viram que o jogo me barrou na parede invisível ali? Enfim. Portanto, nos costumes dos japoneses estão sendo impostos e mudados os costumes ocidentais para com os costumes orientais. Então, é um período de transição no Japão. Mas, voltando a falar do período Sengoku, qual é a história, então, do Sekiro? O Sekiro começa com a traição do Lord Isshin, que servia um shogun. Vou finalizar aqui o inimigo, finalmente. Que servia um shogun. Ele assassina ele e, então, teoricamente, termina-se aí o período que se pareceria, historicamente, aí começando o período Edo. Então, portanto, o Isshin Ashina, que é o personagem do jogo que assassina o Shogun, trai ele, seria equivalente ao Tokugawa Ieyasu, como eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são interpretações minhas, interpretações do Eduardo. Eu estou voltando aqui, gente, para eu recuperar as minhas vidas aqui, os meus itens de cura, aqui nessa estátua de Buda. Inclusive, Buda é uma religião recorrente nesse jogo aqui. Eu não descansei, preciso descansar para recuperar os meus status, a minha vida e meus itens de cura recuperado. Uma coisa interessante que eu vou comentar aqui brevemente ao contrário dos jogos da série Souls, aqui você vê que eu recolho conta de oração e memória. Memória é quando derrota um chefe da história do jogo, em questão de progresso. Eu uso a memória dele para aumentar o meu ataque. Ali está 3, então porque eu matei 2 chefes.
E ali, conto de oração são personagens especiais, são mini-boss. Que cada mini-boss dá uma conto de oração, ou eles são encontrados em lugares meio raros, meio secretos, assim. E aí aumenta a minha vitalidade quando eu uso aqui em adquirir atributos físicos para conto de oração e aprimorar ataque em memória. Os outros mecânicas eu posso explicar em algum momento, se vocês interessarem por mais um vídeo sobre Sekiro, mas, como eu ia dizendo, essa questão das interpretações, referências históricas foram usadas em Sekiro, uma vez tem muita mitologia japonesa, tem criaturas mágicas, tem magia, sim, mas dentro do seu contexto, por isso que eu usei esses exemplos, eu contei toda uma historinha breve, como é que o Japão, onde a história do Japão vai perto dos dias contemporâneos, então, supondo que pouco antes do Sekiro começar, normalmente esse inimigo, eu não consegui bloquear o primeiro ataque dele. Supondo que pouco antes do Sekiro começar, fosse equivalente a... Tô prestando atenção aqui. Ok. Equivalente ao período prévio da Era Edo, né? E agora, literalmente no Sekiro, começamos, uma vez que o próprio jogo no início diz que está terminando o período do shogunato anterior ao Edo, mas sem dizer a Era Edo, então suponho que nós estejamos na Era Edo. Por isso que essa é a minha suposição, mas novamente é uma suposição minha. Então o boss, que é o Genichiro, que aparece... Eu devo ter uma cara muito engraçada agora. Tchau, galera. Que deve ser equivalente ao Genichiro, seria o Tachibana, que é um personagem real desse período do Japão. Então, sim, por mais que foi dado ênfase durante muitas vezes que não existe um personagem histórico necessariamente no Sekiro, eu não vou matar esse cara gordão porque ele vai demorar um tempão. Esses caras grandes são bem difíceis de lidar se não for por stealth, que você mata instantaneamente o inimigo. E aqui eu vou trocar brevemente, tem algumas armas ninjas, você viu que eu usei um machado contra os carinhas de chapéu para quebrar a armadura deles. Eu vou usar a bombinha Shinobi contra o meu próximo inimigo aqui, que eu não passei por ele ainda. Então eu vou tentar passar ele aqui junto com vocês. Então... vou assassinar esse parceiro aqui já. E o boss logo ali. Então, como eu ia dizendo, por mais que eles disseram que não tem inspiração direta em nenhum personagem histórico real, não está presente um personagem real histórico, existe sim inspiração forte histórica em vários personagens que podem ser o equivalente deles reais, estão presentes no jogo. Como eu citei, o Shogun nesse momento, do período Edo, é citado o período prévio, que está acabando o período antes da Era Edo no começo do jogo, então existem inspirações. Me tá aqui, velho. Existem inspirações reais em fatos históricos para compor o enredo aqui e a gente completar. Meu Deus. Ah, meu Deus, tá tirando comigo. Esse jogo não é justo, realmente. Quem disse que o jogo não é justo tá coberto de razão. Oh, meu Deus. Vocês não querem ajudar mesmo. Eu devia ter matado... Gente, eu morri. Vocês queriam ver isso, né? Eu sei. Mas eu vou mostrar uma mecânica pra vocês. Eu posso voltar à vida algumas vezes durante o combate. Eu não disse que eu ia ficar vivo, mas eu posso voltar à vida. E eu devia ter vindo sem nenhum inimigo pra cá. Esse é Eduardo Pelasepiante morrendo ao vivo no Sekiro pra vocês. Então, existem inspirações históricas fortes no jogo. O jogo tem uma direção, uma ambientação muito bonita. Existem partes do folclore japonês, como Yamata no Orochi, que na verdade, a Orochi em si é uma cobra gigante. Ela está presente no jogo, existe uma parte que você confronta ela é um boss opcional. Já estou ligado nisso, mas eu não matei ela ainda. Toda vez que eu morro, eu perco metade da minha experiência, uma porcentagem, e perco metade do meu dinheiro. Então por isso que eu fico um pouquinho de dinheiro pra batalha, eu tava esperando morrer. Então, agora eu vou jogar mais um pouquinho com vocês, vou tentar enfrentar o boss mais uma vez, de uma forma que não leve inimigos comigo para do boss, porque isso foi ah, não, eu vou simplesmente com essa parte. Sou covarde mesmo, galera, ó, tô fugindo na moralzinha mesmo porque eu posso. Então, eu vou tentar passar por ali, talvez matar esses caras, não sei.
Eu não estou muito confiante em matar isso com muita vida. Então, pessoal, vocês gostam de jogos com temática histórica, independente... Se vocês gostam de jogos com temática histórica, independente do estilo, ou se é, de fato, um período histórico que está sendo retratado de forma fiel, ou com personagens históricos reais e tal. É um bom game. Sekiro ou Dark Souls se inspirou em muitas localidades reais também. Bloodborne, muitas localidades reais também para fazer tanto a sua direção de cenário e tal e tudo mais. Alguns personagens, armaduras também são inspirados. Não tinha achado isso aqui, que massa. Então, são inspirados em personagens que existiram na história ao longo da Idade Medieval ou um pouco além, no caso do Bloodborne, especialmente era vitoriana. E a literatura do H.P. Lovecraft, e o Sekiro não é diferente, se inspirando tanto na mitologia quanto na história do Japão feudal. Ok, o gordinho tá lá pra trás, eu vou simplesmente me afastar dele. Talvez eu consiga confrontar o boss agora, sem nenhuma interrupção. Então é isso, vou tentar enfrentar o boss aqui mais uma vez, mostrar um pouco do game pra vocês, como funciona a mecânica de stealth, a locomoção do jogo, explicar detalhes da mecânica. Minha intenção é mais conversar um pouco com vocês sobre justamente o game. Ok. Oh, caguei. Opa, olha! Mas eu tô vivo dessa vez, né? Morri assim que o boss chegou. É, mas vou morrer já já, você pode ficar tranquilo. Tô mais silencioso, gente, eu tô concentrado aqui, eu realmente quero passar esse boss, eu não matei esse fucking boss ainda. Talvez eu passe aqui junto com vocês, vai ser bem massa. Nossa, o Boi Bumbá tá brabo, gente. Não tá sendo fácil minha vida nisso aqui. Não é bom ficar aqui! Oh fuck. Oh fuck. Nossa! Foi Deus que desviou aquilo ali pra mim, gente. Juro mesmo. Uma diferença desse jogo para a série Souls, que vocês podem sentir essa diferença, eu não tenho estamina nesse jogo. Então por isso que eu tô correndo atrás do boi, tanto quanto o boi tá correndo atrás de mim. Nossa, mas dessa vez o boi fez sucesso comigo. Grande Boi Bumbá. O Boi Bumbá vai falecer aqui ao vivo com vocês. E é isso, pessoal. Era uma vez o grande Boi Bumbá. Fiz um carinho ali perto do chifre dele. E ganhei uma habilidadezinha que aumenta as minhas habilidades de cura. Pessoal, foi isso. Isso foi Sekiro pra vocês. Estou gostando muito do game. E espero fazer um outro vídeo pra vocês, se vocês curtirem. Ok? Eu vou ficar... Gente, eu não vou matar esse cara pra vocês. Matei longe das câmeras pra vocês, mas eu tô aqui ainda, pessoal. Agora falando sério, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou encerrando o vídeo, provavelmente não vou ser atrapalhado pelos samurais. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, assina o nosso canal, tem outro vídeo aqui sobre editores que eu postei recentemente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Caso gostou desse vídeo, curte, compartilha. Segue nossa página no Face, que a gente conseguiu agora alcançar 2.000 curtidas nessa semana. E é isso, pessoal. Gostou desse conteúdo? Pede aí nos comentários, pede nos comentários no Face também, que a gente acompanha os dois, a gente posta geralmente os dois
juntos, ok? Então, um abraço aqui da Cepiante, até eu voltar com o Sekiro ou não, continuem vivendo de passado. Tchau, tchau.